Agora vamos falar um pouco de cidadania. Correto, Moacir. A gente vai falar sobre o Centro de Direitos Humanos e Memória Popular, que agora, essa semana, elegeu uma nova diretoria e a representante da entidade, a Tamara André, que foi eleita presidente, vem conversar com a gente sobre a entidade, sobre os projetos da entidade, também sobre uma programação que vai acontecer nos próximos dias, ligado aí à declaração dos direitos humanos, que completa 73 anos. Vamos falar de todos esses assuntos agora, nesse momento. Tamara, bom dia, obrigado por atender o nosso convite, seja bem-vinda aqui ao programa. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. A eleição foi no dia 27, isso agora? Isso, exatamente. Mas a nova diretoria só vai assumir a partir de 2022. É um mandato de 2 anos. Aí quem está compondo aí a nova diretoria, além de eu na presidência, o vice-presidente é o Nildemar da Silva, o secretário é o Fabiano Severino, o tesoureiro o Hamilton Serighelli, na comunicação o Diego Valdez e o conselho fiscal a Edna Vergara, o Jaime Schlogel e o Edio Schruder. Legal. E o que além da escolha da diretoria, o que se debateu nessa assembleia, né? Assim que Sim. Vocês chamam esse momento aí que elege a nova diretoria e discute pautas do futuro. Que pontos que você pode destacar aí para a gente que foram debatidos e deliberados nessa assembleia? Então, um dos pontos que foi deliberado nessa assembleia foi o Sarau dos Direitos Humanos, que, como você bem falou, está fazendo 73 anos, né, que a ONU instituiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e nós vamos fazer agora, nesse aniversário, que vai ser dia 10 de dezembro, um sarau em homenagem aos direitos humanos, ao Dia Internacional dos Direitos Humanos. O sarau vai acontecer às 17 horas, tá, do dia 10 de janeiro. A música vai ficar por conta da cantora Marina Araldi, ela vai ser acompanhada por Sebastião Pereira, também pelo brasileiro André Pingo, e vai marcar presença também o Spartacus, né, na música. Legal, então vai ter cerveja, vai ter churrasquinho, vai ser muito importante, mas o mais importante é que nós discutimos também todas as ações que nós desempenhamos ao longo aí dos últimos anos, quando eu era ainda do colegiado, mas não da direção, e as ações que a gente ainda pretende empreender ali no CDH, que é um espaço muito importante para a defesa dos direitos humanos aqui na nossa cidade. Contextualizando essa tua fala em relação da importância dos direitos humanos, por que eles são importantes? Qual que é o significado hoje de você defender essas pautas, de você internalizar isso no comportamento e nas vontades das pessoas, na conscientização das pessoas? Por que a gente tem que defender os direitos humanos? Os direitos humanos, eles foram instituídos após 2 guerras mundiais, com vistas a garantir a paz e evitar aí as invasões, né, o imperialismo fazendo invasões e guerras nos países. Então ele defende muito o direito à paz, a dignidade, né, a liberdade de expressão, o direito dos refugiados políticos também, mas a gente pega nas cidades, ele assume como centro de direitos humanos um sentido mais amplo, né, da defesa pela dignidade, que a gente entende que é a defesa dos direitos sociais que são instituídos ali na Constituição Federal de 1988, que são a saúde, a educação, o transporte, a segurança. Então, nós defendemos pautas progressistas que visam a garantia desses direitos sociais. Durante a pandemia, por exemplo, nós distribuímos cestas básicas junto ao MST, né, junto ao Movimento dos Trabalhadores Sem Terra na aldeia Ocoí, isso o Centro de Direitos Humanos, né? Tem a rádio do CDH também, que é conduzida aí pelo Hamilton Serighelli e que traz questões sociais e as lutas sindicais. Nós também participamos dos atos aqui em Foz do Iguaçu por Fora Bolsonaro. Também houve um empenho aí para ajudar
a comunidade do Bubas ali no direito à sua terra, né, na questão de moradia. Então são várias ações, além dos webinários, das discussões. Nós realizamos um webinário que foi uma atividade totalmente online, que teve como tema bolsonarismo, a nova cara do fascismo no Brasil. Então, tudo isso durante a pandemia. E agora, em 2022, nós vamos ainda fazer os nossos planejamentos, mas a gente age muito de acordo também com as demandas, a população nos procura, né? Então, por exemplo, agora as aldeias indígenas estão procurando, uma professora da Universidade Estadual do Oeste do Paraná está nos procurando, porque, ao que parece, vai ser cancelada aí vai ser cancelado por um tempo o transporte dos indígenas aí das aldeias da região. Então a gente sempre está entrando com ações no Ministério Público, atendendo as demandas aí da população, além de tendo assim uma presença dentro dos movimentos sociais da cidade. CDH não é ligada ao governo, ela é uma entidade. Como é que é a atuação? Uma atuação voluntária? Como é que funciona organicamente, né? Como é que funciona o CDH aqui de Foz do Iguaçu? Ele tem um estatuto próprio, né? E ele foi instituído em 1991 e ele funciona na base de um colegiado, de uma diretoria, e é a partir de voluntariado e também de ativistas, né? A gente fala que as pessoas que atuam ali são ativistas. E as reuniões, elas são realizadas mensalmente, podem ser realizadas mais reuniões. O CDH também mantém representantes nos conselhos da cidade, então a gente tem representante no Conselho da Antidrogas, no Conselho dos Direitos Humanos, e a gente traz as pautas, as demandas desses conselhos para as reuniões também. Mas as reuniões do CDH são abertas à comunidade, e não é governamental, né? Não confundir, então, com a Secretaria de Direitos Humanos. Não é a Secretaria de Direitos Humanos. O Centro de Direitos Humanos é outra coisa, não é? É uma organização de pessoas aberta, é uma organização por pessoas, para as pessoas. Que tem um estatuto próprio, que não é governamental. Muitas vezes a gente ouve crítica, né? Mas aconteceu determinada violação de direitos, e cadê os direitos humanos, né? Os direitos humanos, no caso, é uma entidade, uma associação civil, que ela não é onipresente, ela funciona conforme as suas possibilidades, conforme o envolvimento desses ativistas, como você falou. Sim, são ativistas, são voluntários, mas assim, na minha percepção, a gente faz o possível, a gente faz muitas coisas. Eu vejo que hoje o importante vai ser a nossa ação, principalmente nos movimentos sociais, que vão se tornar cada vez mais necessários, porque você vê, por exemplo, agora no Brasil, o Bolsa Família foi cancelado, né? Acabou o Bolsa Família, vai ser substituído pelo Auxílio Brasil, que vai atender menos de 1/4 da população que era atendida pelo Bolsa Família. E ainda por cima tem prazo de validade. Então a gente vê assim que vai aumentar muito com isso a miséria no Brasil, vai afetar as cidades, e a gente tem que pensar no CDH como tendo uma importância para a nossa cidade aqui, né? Para a nossa região, na verdade, mais amplo do que só a cidade, a nossa região aqui do oeste do Paraná. Eu aproveito, já que você localizou essa atuação dos direitos humanos, aqui em Foz do Iguaçu a gente teve um aumento de 77% de pessoas, de famílias, né, na pobreza ou na pobreza extrema, ou seja, né, isso com base no aumento de pessoas vinculadas aí ao programa, ao Cadastro Único do Governo Federal, né? Teve um aumento de 77% durante a pandemia. Como é que você analisa isso? Como é que o Centro de Direitos Humanos pode pontuar isso como um debate necessário e propor soluções para a gente superar isso? Agora, pensando numa atuação mais local, claro que a gente sabe que tem condicionantes, né, que são nacionais, estaduais, mas isso aqui na cidade, como que a gente pode pensar e atuar sobre essa realidade? Sim, por exemplo, junto aos conselhos, a gente traz as pautas mais progressistas e defende elas, né? Defende essas pautas e busca, com certeza, o apoio dos vereadores, por exemplo. Esse é um tipo de atuação. Outro tipo de atuação é realmente os movimentos sociais, que a gente se empenha ali dentro dos movimentos sociais. Agora você vê, é claro que as nossas pernas não são tão grandes assim para as demandas aí da sociedade, que são imensas. Você vê, por exemplo, agora que, segundo o relatório de segurança alimentar,
55% da população brasileira passou por insegurança alimentar agora nesse tempo de pandemia, né? E isso tende a aumentar, né? Então a gente realmente... Eu vejo como importante o Centro de Direitos Humanos como um ponto de mobilização e de defesa dos direitos humanos, mas a gente tem que ter em vista que esses direitos sociais da Constituição de 1988, que eu entendo eles como sendo correlatos ali ao direito humano da dignidade humana, né, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, eles estão sendo cada vez mais solapados a partir de emendas constitucionais que estão cada vez mais retirando os nossos direitos, e trazer isso à pauta também é importante. Então, na minha visão, o CDH também tem essa importância no sentido de trazer essas questões para que a população conheça o que está acontecendo. Pautar esses debates na rádio, pautar esses debates em cursos, em eventos que a gente realiza. Essa é a importância maior que eu vejo, sim. Legal. Ô, Tamara, quando você fala dos direitos, obviamente vem à nossa cabeça o direito à moradia. Você mesmo citou, né, uma atuação que o CDH tem dentro da comunidade Bubas. Como explicar que aquela ocupação, com aquele número de pessoas vivendo, né, à espera de uma regularização fundiária e, consequentemente, infraestrutura, né, básica, mínima, né, para terem dignidade, como explicar que essa questão ainda permanece sem solução e assim sem uma liderança clara, né? A gente viu uma audiência agora recentemente onde o judiciário chama o protagonismo para si. Não é atribuição do judiciário, embora seja bem-vinda, né? Mas você tem Poder Executivo, né, Prefeitura, Governo Estadual, Governo Federal, não tem uma liderança governamental chamando para si a resolução daquele problema, que é um problema não só de quem mora lá, é um problema da sociedade iguaçuense, né? E é uma das maiores ocupações que existe no Brasil. Isso é uma coisa a ser considerada, é uma ocupação imensa, e que essa questão ainda não foi resolvida. O Centro de Direitos Humanos tem tido uma atuação nesse sentido. Eu vejo isso como uma crise muito séria e que precisa realmente, sim, ser pautada no sentido de buscar justiça para essa população, porque a moradia também é um direito social na Constituição, embora a gente saiba que nem todo mundo tem moradia. Infelizmente, a Constituição ela é mais usada para a defesa da propriedade privada do que para que as pessoas que não têm onde morar tenham onde morar. Ela defende a moradia de quem tem, de quem não tem, ela não defende. Então, são os limites aí dos direitos humanos que entram nas questões políticas. Por isso que, na minha percepção, o importante é o nosso ativismo, né? Mostrar essa situação, ouvir essa população, não é dar voz a essa população, mas dar ouvidos e dar visibilidade a essa população e lutar com todas as armas possíveis, né? Legal. Tamara, sobre o sarau, então, sexta-feira que vem, é isso? Onde que fica o Centro de Direitos Humanos? Como é que faz para chegar lá? É uma atividade só para quem é integrante dos direitos humanos ou atua indiretamente, ou é para toda a população? O CDH é na Travessa Batuíba, que fica na Vila A. Perto da antiga Cobal. Exato, perto daquela da antiga região Cobal. Ali, né? Chegando Isso. Ali, a pessoa se encontra pelo nome da rua. É fácil chegar, né? Hoje em dia, ainda mais com o Google Maps, fica bem tranquilo de chegar. Então, é uma travessa que fica ali, a Travessa Batuíba, né? E a partir das 17 horas, é importante lembrar, no dia 10 de dezembro, vai ser um encontro muito importante, um momento aí de celebração. Não paga para entrar? Não paga para entrar, é importante dizer também, é aberto ao público. Esperamos receber bastante gente lá com música ao vivo, vai ter sarau, então vai ter declamação de poesia, performance teatral, música. É uma programação cultural. Gostosa, é uma programação cultural, é o que se entende aí por sarau, né, que é encontro para apresentações artísticas. Vinculado aí à Declaração dos Direitos Humanos, que está completando 70
73 anos. Sim, exatamente. É a comemoração do Dia Internacional dos Direitos Humanos. Embora não tenha muito o que comemorar, nós temos que celebrar a vida, celebrar os encontros e celebrar a luta pelos direitos humanos, porque em termos de direitos humanos, o que a gente tem visto hoje em dia é retrocesso, infelizmente. Legal. Tamara, a gente agradece muito a sua participação, te parabeniza aí pela eleição e te deseja sorte nessa caminhada aí na condução à frente da diretoria e do colegiado do Centro de Direitos Humanos, e tendo novidades, a rádio está de portas abertas. E muito obrigado, um bom dia. Muito obrigada pelo convite, esperamos para o nosso sarau. Marco Zero, onde tudo começa.